Eu sou Geraldo Martins e hoje nós estamos num lugar muito especial aqui na Grace Cafés Especiais. É uma cafeteria fantástica, eu recomendo, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho mais de onde nós estamos aqui, para você também poder visitar, né? Grande problema para a gravação aqui, bom, de cara aqui ó, Samuel Guimarães, o Samuel é da RCX Investimentos. Mas peraí, deixa eu falar só do café. Quando você estiver aqui perto, como é que é? Presidente Vargas, né? De Aderixin. Não, mas se passa aqui em cima. Isso, Presidente Vargas. Presidente Vargas com a de Aderixin, descendo ali meio quarteirão, tá na esquina. É muito bacana o lugar, né? Então assim, eu trouxe hoje aqui o Samuel para a gente falar um pouco de investimento. Samuel, primeiro, se apresenta um pouco. Quem que é você? Por que nós estamos aqui? Vamos bater um papo. Bom, Geraldo, Nós estamos na cafeteria, vocês entenderam, né? Então vai fazer o barulhinho do café, aquela coisa gostosa assim. Fala aí, Samuel. Bom, meu nome é Samuel, como o Geraldo apresentou, eu tenho 33 anos, me formei na Faculdade de Direito na Unesp em Franca no ano de 2006 e logo após me formar me deparei com uma vontade, né, de entender melhor o universo de investimentos, buscar otimizar o conhecimento, inclusive para a questão pessoal mesmo, particular. E com isso, eu após me certificar, ter a certificação da OAB, né, a inscrição, eu troquei de área, eu mudei de área, eu me credenciei na CVM, prestei os exames de qualificação e alterei minha carreira para o universo, para o mundo de investimento e mercado financeiro. Investimento é um mercado que é um pouco desconhecido pela maioria das pessoas, porque a gente tem muito hábito, eu também tinha muito esse hábito de ir a bancos, já tem a coisa mais formatada assim, né? A RCX, onde o Samuel trabalha, né? Eles preparam aí um mundo completamente diferente para a gente, principalmente de entendimento, de saber como lidar com as coisas. O que me chama mais atenção nesse conto, porque eu cliente deles também, já fui cliente, é que agora eu estou com menos dinheiro, mas daqui a pouco a gente volta lá, Samuel. É assim, é poder olhar o futuro, olhar 5, 10, 15, 20 anos a aposentadoria de uma forma diferente, uma forma melhor, com mais rentabilidade, mais segurança. Mas antes de tudo isso, antes de a gente falar de negócio, antes de a gente falar de investimento, falar de futuro, eu quero saber um pouco aí da vida do Samuel. Samuel, você é casado, né? Você casou quando, Samuel? Meu casamento é recente, eu casei em janeiro de 2016. Janeiro de 2016. E com uma pessoa que eu já namoro há 14 anos. Ah, não, pera aí. Vocês resolveram, né? É recente casamento, mas a enrolação tem 14 anos. Ele estava, em termos de investimento, ele estava se preparando. Exatamente. Ele vai me matar, mas eu não vou cortar essa parte também, não. Mas legal, você é casado, como que ela chama? Marina. Marina. Então, Marina, tá aí, ó. Você tem que achar ele bonito do vídeo, tá bom? Agora, gente, falando sério, vamos conversar um pouquinho aqui. Samuel, fala um pouco pra gente aí desses investimentos, como é que funciona essa estrutura, essa estratégia, tá? Eu atendo aqui executivos, atendo estudantes, então a gente tem que ter uma linguagem universal aí pra gente conversar. Conta um pouco da história do escritório de vocês e o que vocês fazem pra eles entenderem. Na verdade, essa tua ponderação de ter uma linguagem mais acessível, né, é o objetivo da nossa existência. Né? O mercado financeiro ele sempre foi um pouco distante das pessoas, seja por as pessoas acreditarem que tem que ter um recurso financeiro elevado, ou eventualmente é uma linguagem um pouco inacessível para a maior parte das pessoas. Basicamente, nossa proposta, como a gente lida apenas somente com investimentos, é atender o cliente e entender o perfil. Cada pessoa é única. Ela tem uma idade, um objetivo, um momento da vida, às vezes um momento mais complicado, mais delicado, e isso tudo tem que estar dentro de um projeto maior. Seja o simples objetivo de buscar otimizar rendimentos para ter uma aposentadoria, ou conhecer mais sobre investimentos para melhorar a tua aposentadoria, acredito que a maior parte dos das pessoas, do nosso público, não espera ter uma previdência pública ou se aposentar pelo INSS. Todo mundo hoje busca algo a mais, né? Então, dentro desse contexto que a gente se insere, é conhecer todos os tipos de investimento, seja o mais simples do cotidiano da pessoa até os mais complexos. Traduzir isso e levar essa informação para a pessoa final, para o cliente final. Esse é o nosso objetivo, é por isso que a gente tem uma empresa aí há 8 anos praticamente no mercado. Há 8 anos no mercado, atuando fortemente. Samuel, aí tem um detalhe assim, tá bom, mas por que eu tenho que ir lá para o escritório de vocês pensando em futuro? Né? A gente sabe que tem vários produtos, tem várias situações assim,
Mas assim, cara, a gente normalmente está perdido nesse detalhe de investimento. Eu tenho executivos que não entendem nada de bolsa de valores, não entendem nada de investimentos em gado, em o que for, né? Entendem do negócio próprio, da área de atuação, assim. O que tem de diferente do comum que a gente fala de investimento, que é aquilo lá, poupança, investe um pouquinho em curto prazo, longo prazo, no banco, alguma coisa. O que tem de diferente especificamente? Então, Geraldo, basicamente o nosso time ele é composto todos por assessores sêniores, que já tem aí praticamente 7, 8 anos de experiência no mercado. A gente conhece as particularidades de cada produto, né? Desde o CDB, que provavelmente é um produto que todo mundo vai conhecer ou já ouviu falar. CDB tem no banco, normal. Exatamente. Até um fundo de investimento, por exemplo, multimercado, que já é um produto que tem várias e várias características. Existe uma gama imensa da indústria de multimercado no Brasil e cada produto tem sua especificidade. Nós, como somos distribuidores, a gente tem relacionamento com diversas empresas, diversos parceiros que colocam os seus produtos numa plataforma de negócio e nós ofertamos conforme o perfil do cliente. Então, o que diferencia-se na essência para a pessoa que está nos assistindo? A gente tem o know-how para unir o que ela precisa para que ela chegue no objetivo dela para o que existe no mercado. Então, existem, por exemplo, vou te dar uma situação, existem produtos que têm uma característica de não ter tributação. De não ter. O governo não cobra nada. Isso é um instrumento legal. Então tem produtos que uma pessoa que vai aplicar, por exemplo, por um prazo de 1 ano, ele pode ter uma remuneração, uma arrecadação aí de 20% de imposto, enquanto existe o mesmo produto com características semelhantes e que não é essa tributação. Olha só. Então, em linhas finais, é 20% a mais no bolso daquele cliente que eventualmente não conheceria isso, né? 20% a mais e você ainda colocando seu dinheiro em qualquer lugar por aí. O que eu vejo muito assim, né, Samuel, do trabalho de vocês, eu já conheço, já participei de vários cursos que eles ministraram também, já coloquei lá um pouquinho de dinheiro, não é muito não, mas um pouquinho com eles também. É assim, você consegue ter uma assessoria concreta e clara, você sabe qual que é a diferença de cada uma das situações de mercado de investimento e principalmente essas sacadas, porque também tem uma coisa, muita gente não investe por aí porque acha que tem muita oscilação, prefere ir para imóvel, prefere ir para outra coisa assim, mas eu lembro uma vez, quando eu sou casado há 10 anos com a Janaína, e eu não enrolei ela 14 anos, só foram 3 anos entre namoro e tudo mais, e são 3 anos aí de namoro noivado e mais 10 anos de casamento. Mas eu lembro que na época que a gente estava para casar, eu comprei uma casa aqui em Ribeirão Preto, Jardim Paulista de 2 dormitórios, reformei a casa inteira, transformei em 3 dormitórios, ficou uma coisa linda, maravilhosa, né? Aí o que acontece? Bom, enfim, eu investi um valor X, só que eu consegui vender essa casa com quase 45% de lucro ali. Vendi, não era a intenção de vender, mas quando a pessoa olhou a casa novinha, gostou, falei, eu compro, pronto. E eu me gabando, achando que eu tinha arrebentado a boca do balão, né? Tá bom, aí cheguei lá na empresa deles, fizeram uma situação assim. Eles voltaram 3 anos, né? Então assim, porque depois que eu casei, vendi a casa, aí passaram 3 anos que eu os conheci. Aí fui pra lá e falei, não, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mix aqui das coisas e vamos ver como é que estaria o seu dinheiro, né? Se você, em vez de ter vendido a casa, mesmo com essa lucratividade toda aí, como é que estaria hoje? 3 dias sem dormir, quando eu fiquei sabendo, porque foi um absurdo. Samuel, eu lembro na época, dava assim uma coisa de uns 400% a mais do que eu tinha. Conta um pouco, o que é isso? Isso é loucura? Isso é jogo? É chute? Na verdade, todo pilar de sustentação do investimento, eu costumo dizer isso para os nossos clientes, não existe o melhor investimento. Também tem que ter uma outra quebra de paradigma que não existe o investimento da vez, a bola da vez. O investimento é uma coisa que você tem que entender de uma forma completa. Então, desde ter ali o imobilizado, eventualmente o terreno, uma casa, um apartamento, um conjunto de imóveis gerando renda, existe o universo dos investimentos financeiros. Hoje, por exemplo, o investimento tradicional, que tem ali a classificação por ser um investimento livre de risco, ele gera algo próximo a 14% ao ano, que é a nossa situação aí de taxa de juros e condições de mercado atuais. Legal. Isso já foi mais e já foi menos em outras épocas. O que você vai ter além disso? Você vai ter produtos que sim envolvem um determinado grau de risco e que podem
fazer parte da tua carteira de investimentos a depender do teu perfil. Então, eventualmente o seu perfil ele permite que você tenha uma parte do seu recurso alocado no produto que, por exemplo, é um fundo de investimento que esse ano a gente tem na casa está com 72% de retorno nesse ano, que é até setembro. Agora, não significa que esse produto tem que ser enquadrado para todos os clientes ou todas as pessoas. Essa é uma característica, um bate-papo, como eu disse, pessoal, entre o assessor que está fazendo uma proposta, uma sugestão e a pessoa final. Então, é necessário ter esse entendimento para que a pessoa entenda, principalmente, o que ela tem hoje, se ela vai chegar lá na frente de onde ela pensa. Entendi. Porque é muito simples a pessoa colocar, eu quero me aposentar com 60 anos de idade e uma retirada de 50 mil reais por mês. Legal, o que você fez para isso? Ou o que a gente vai fazer para isso? Ou como que a gente vai poder te ajudar você fazer para isso? Isso é um gatilho nosso, é uma forma de atuação. Existem coisas mais factíveis, mais próximas do dia a dia. Mas o fato de você não conhecer as coisas, ou por elas serem complicadas, ou por elas serem distantes, ou por estar inacessível, te fecha para oportunidades que surgem. Quem se lembra da alta do dólar de R$2 para 4,50? Sem dúvida. Quem se lembra, por exemplo, de ter, por exemplo, esse ano, as ações do Magazine Luiza, né, com alta de 700%. Então, assim, não é todo mundo que vai ter essa oportunidade. Né? Mas aí você tem que ter entendimento. Né? Petrobras, com alta aí de 200% ao ano. Não, e assim, né? O que eu vejo de importância em todo o trabalho de vocês é assim, esse acompanhamento do mercado. Porque assim, não adianta, a gente pode ter estudado na faculdade um pouco sobre, sei lá, ações, sobre investimentos, um monte de coisa assim, mas acompanhar é diferente. O executivo que eu atendo hoje, ele aí, até trabalha em empresas com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, mas ele tem muita coisa para fazer o dia inteiro. Não dá para ele ficar olhando isso daí. Então, quando você tem um especialista nisso, que acompanha o mercado passo a passo, o que acontece? Eu lembro na época de aplicação mais, assim, que eu aplicava um pouco mais, né, nessa época assim, com o Samuel, eu lembro que ele me ligava, né? Geraldo, está acontecendo isso aqui agora. É mais ou menos assim, pegar ou largar. Você quer ou não quer? É bem assim, não é amanhã ou depois da manhã. Vocês ouviram o que ele falou aí, 200% da Petrobras, mas pera um pouquinho, deixa eu tirar essa dúvida agora, porque assim, a Petrobras quebrou, tá cheio daqueles rolos que todo mundo já sabe, não vou ficar entrando nesse detalhe aqui. Você me fala que aumentou 200%, mas dá um exemplo prático pra gente aí. Quando foi, como é que foi isso? Bom, basicamente aí com todos o envolvimento, né, desenrolar da história, os ativos delas foram negociados a patamar de R$4,50 esse ano. E hoje estão negociando aí a R$14. A 14. Percepção do mercado, ela é uma empresa que tem uma certa dívida, né, uma dívida gigante, para diga-se de passagem. Ela tem aí também a questão de envolvimentos em processos aí em tribunais nos Estados Unidos, mas ela mudou e colocou uma pessoa que fez a percepção talvez do mercado se alterar, né? Um outro executivo que entrou no comando da companhia e obviamente todas as medidas foram tomadas. Não significa que hoje lá é tudo lindo, maravilhoso, mas a percepção de mercado fez com que o ativo subisse a esse percentual. Então isso antes da percepção das pessoas acontecerem, a maioria. Entendi, porque, deixa eu assim, ó, caiu para R$4, as ações despencaram, mas o que acontece, o assessor? Na hora que começou a subir, garanto que você ligou para os seus clientes. Vamos comprar, não vamos fazer essa análise. Vamos dizer assim, aqueles que já estão mais acostumados, já têm o perfil que permite isso, e ele já tem um entendimento também, né? Porque o mercado não é assim, eu vou aprender num treinamento, num curso, lendo um livro e vou sair fazendo as coisas. Mas a partir do momento que a pessoa já tem um engajamento, vamos dizer assim, ela já tem o próprio olhar em tomar a sua própria decisão. Na verdade, o que eu digo e o que a gente percebe, né, nós ali como assessores, é que a maior parte das pessoas que tem contato com a gente, ela parte de uma educação própria e começa ela mesma já se desenvolver. Isso que é o mais bacana. Ela já se torna decisor das suas próprias noções ali de investimento, ela já toma as suas próprias decisões. Já tem conhecimento. E já tem uma independência. Isso que é o mais bacana. Ô Samuel, assim, eu percebo muito assim, tecnicamente a gente precisa discutir muita coisa aqui, entrar em detalhe e tudo mais, mas o que me chama a atenção no trabalho de vocês é muito assim, é participar da vida das pessoas, né? Então assim,
não é que eles vão ficar sabendo toda a vida da pessoa, mas muita gente, no caso da mentoria também, você começa como uma parte profissional, daqui a pouco você tem uma empatia, você se torna amigo, tem uma série de coisas assim, né? Mas principalmente assim, no seu dia a dia, eu sei que já aconteceu bastante, né? Casos de clientes, o que te emocionou com algum cliente? Porque nós estamos falando de dinheiro, de investimento, essa relação, a gente não precisa entrar aqui em nomes, nada disso assim, mas conta, eu sei que tem um monte de... Agora nessa hora ele está assim, bom, deixa eu lembrar, tem isso, faz isso. Mas conta aí pra gente um caso assim que realmente nós não estamos falando só de dinheiro, tá, gente? Isso é muito legal. Bom, basicamente é um caso até que recente, tá? Eu achei legal e bacana compartilhar, eu acho que é uma situação, aconteceu 2, 3 meses, eu fui chamado para uma visita, né, de um cliente meu, na verdade, me indicou essa pessoa para eu visitar. Eu fiz a visita, era um senhor de idade de 67 anos, uma pessoa com conhecimento pequeno, muito humilde, muito simples, e que estava com 67 anos. Então, assim, se for pensar, poxa, eu tenho 67 anos, o que eu vou precisar fazer, né? Por que eu vou fazer isso agora, nesse determinado momento? E de tanta insistência, não da minha parte, mas do cliente, em essa pessoa me conhecer, que eu poderia ajudá-lo, bom, ele tinha um determinado investimento num banco e na nossa solução de proposta, eu fixei determinados produtos. Após ele abrir a conta e se tornar cliente, depois de um mês eu enviei o relatório com fechamento. E nesse caso, ele não tem perfil de risco, tá? Ele estava mal alocado no recurso financeiro. Pessoa bem conservadora. Em outras palavras, o dinheiro estava ficando na mesa. Bom, e aí a gente fez uma alocação e eu trabalhei no perfil extremamente conservador. É um senhor, 67 anos, não tem como ter perfil de risco nesse cenário, em algum tipo de risco. E aí eu mandei o relatório um mês depois de concluir, porque ele queria ver se realmente aquilo que eu tinha falado era verdadeiro. E a solução foi que ele aumentou o percentual de rendimento dele, nesse caso específico, em 35%. Ou seja, eu consegui, num simples momento ali, equalizar os produtos dele e obter um rendimento melhor para ele. Em cima do montante financeiro que ele se tornou cliente da empresa. Então isso eu acho que é uma coisa bacana, em virtude da idade da pessoa, situação, conhecimento e tudo mais, que ele viu na prática o que a gente está falando. Muito bem. Gente, eu quero agradecer aqui agora o Samuel, a presença dele, o tempo dele. Também agradecer, como é que chama aqui a cafeteria? Graça Café, tá? É muito bacana aqui. Depois eu vou gravar outras coisas aqui, inclusive com os proprietários aqui também, porque o lugar é fantástico, né? Mas Samuel, como é que faz para as pessoas entrarem em contato contigo? Deixa o telefone aí, um site, alguma coisa que você queira aí. Bom, o método mais fácil, você pode ligar no escritório 16 3515 3700, deixar o seu nome e telefone com a Juliana, que eu retorno o contato para vocês. Repete para a gente aí, 3515 3700. Muito bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Indico a RCX, tá? É uma empresa que já está no mercado há muito tempo, já tem excelentes resultados e ótimos clientes também para darem referências. Eu sei que eles fazem isso, vai conversar com fulano, com ciclano, que porque é uma questão de confiança, como advogado, como contador também, o assessor de investimentos precisa dessa credibilidade e referência ao que não falta para eles lá. E eu também coloco a minha referência aí no escritório deles também, tá bom? Um grande abraço, Samuel. Obrigado. Muito obrigado aí, tá?